Direto aqui da Sonido Produtora, estamos hoje com ele, um convidado super especial, o Isaac Bem. Ele é pastor de voluntários, não é? O pai de 2 crianças maravilhosas, casado e também participante da Igreja do Mover, uma igreja que tem há 15 anos, modificando gerações, influenciando as pessoas. Isaac, obrigado pela tua participação aqui, meu amigo. Obrigado pelo convite aí, André. Capaz, cara, eu que agradeço. Foi meio do nada, né, cara? Mas eu vi umas postagens tuas, assim, e vi umas ministrações também na internet e tal, eu acompanho, né, algumas transmissões. Achei muito legal, achei que tu tem muita experiência também, daí vejo que tu... não sei se tu percebeu que eu percebi que tu ficou dando uma olhada nos livros, assim, e aí hoje tu postou alguns livros também, então eu vejo que tu é um cara bem embasado, assim, também, né, teologicamente. E falei, cara, eu vou convidar, né? O não eu já tenho. Quem sabe ele arruma um espacinho na agenda dele pra vir servir conosco aqui, né? No podcast. Então, muito obrigado por participar novamente, meu. Muito obrigado. Mas que bom que deu certo, né, cara? Tu sabe que na igreja o cara acaba fazendo tudo, né? Com o passar dos anos. Então, ultimamente eu fui parar no violão e na voz, né? E no baixo. Eu tive tocando baixo. De vez em quando também, E vendendo também lanche no final. Não, tu sabe, né, cara? E se tiver que limpar o banheiro, depois levar os irmãos em casa também. Também tá tudo certo, pra todos os né? lados. 12 irmãos dentro de um Ford Ka é com nós mesmo. Se precisar, tamo junto. Pior que eu tenho Ford Ka mesmo, cara. Tá brincando, cara. Tá falando sério. E 12, e eu só parei de carregar irmão no porta-mala porque minha esposa disse que era perigoso, né? E aí tu sabe quando a mulher do cara fala que é perigoso, alguma coisa vai acontecer, né? Então eu parei imediatamente. Tomei essa sábia decisão. Exatamente. Cara, me fala um pouquinho da tua história, como que foi a tua adolescência, infância, conta um pouquinho de ti. Cara, meu pai é pastor, eu nasci na igreja, né? Como a gente fala no popular. O ministério dele começou no norte do país, a gente pertencia a uma igreja que se chamava Igreja de Confissão Luterana, no Brasil, ISLB. Aí eu nasci lá em Boa Vista, Roraima. Nasci lá no norte do Brasil. Quando o pastor se forma nessa instituição, a instituição se dá o direito de enviar para onde precisa. Nasci lá, apesar de toda a minha família ser daqui do sul, né? Que legal, cresci cara. na igreja luterana, uma igreja que a gente tem muito, muito respeito, muito apreço, né? Onde a gente tem as nossas bases. Depois de um tempo, a gente foi guiado para fazer um movimento independente, por isso o nome Mover é uma sigla, né? Movimento Evangélico de Renovação, no qual surgiu essa igreja e outras igrejas também, irmãs e parceiras, né? Cara, minha adolescência foi uma adolescência como de jovem de igreja, né? Típica. Retiro, vigília, momentos de rebeldia, né? Até que um momento eu realmente me senti chamado pro ministério, independente do que isso significasse naquele momento e o que significa hoje, né? E eu me lembro da conversa com meu pai perguntou várias vezes, tipo, tem certeza? Porque, como pastor, ele sabe as dificuldades do ministério e das convicções que a pessoa tem que ter, né, para seguir esse ministério. Antes de ir para teologia, acabei fazendo um seminário que se chamava Instituto Canción. Um seminário bem legal, uma experiência bem legal, assim, bem prática, né? De vida, de convivência, bem interessante. Então, saí do ensino médio e fui para esse seminário, Instituto Canción. Marcos Witt? Isso, Marcos Witt. Pra gurizada mais nova que não conhece, coloca lá no YouTube, Marcos Witt. Sim, vai conhecer. Vai conhecer. Não, vai conhecer excelentes canções, inclusive, às vezes até que eles cantam e nem sabem, né? Pode ser. Que legal. Tu estudou no Canción por quanto tempo? 2 anos. O curso levava 2 anos. Tinha vários cursos, né? Eu fiz um que se chamava Carreira Ministerial, que era tipo uns 50% música e 50% teologia, assim. Legal. Falando bem, tipo, forma bem simples. Que legal. E me diz uma coisa, tu ficou morando lá? Morando. Por quanto tempo? 2 anos era o curso. 1 ano eu morei no que se chamava de residência, que eu brincava que era tipo um zoológico a céu aberto, né, cara? Porque tu via de tudo e mais do que isso, né, cara? Pessoas de vários países, né, cara? Então, diferentes culturas, então, realmente... Zoológico a céu aberto. Tu via de tudo, né, cara? E depois eu acabei morando com uns colegas, né? Também algumas boas histórias. Que legal, cara. Exatamente, Vila do Chaves, o lugar que a gente morava parecia Vila do Chaves. Tempo para trabalhar. Cara, aprendi muito, assim, como pessoa, não só academicamente, né? Mas lá, experiências de poder trabalhar em outras áreas, de Deus tratar o orgulho, né? Uau, cara. Um tempo eu trabalhei lá na escola, que onde funcionava a escola, funcionava uma escola de ensino fundamental e médio também. Trabalhei um tempo limpando a escola, então tudo isso... É ensinamento, né? Que legal. E isso quebra a gente também, principalmente quem tá relacionado à área do louvor, né? Tu sempre foi da área do louvor? Sempre, cara. Sempre gostei muito de música. Comecei a estudar
música cedo. Meu pai queria que eu fosse pianista. Desculpa, pai, não fui pianista. Faça o pedido de desculpas agora aqui, por Desculpa, favor. pai, eu não fui pianista. É Paulo, né? O teu... Paulo, Acabei parando na bateria, cara. Um professor que era até daqui de Cachoeirinha, cara. Uhum. O apelido dele era Bife. Bife, se tu tá vivo, dá um sinal de vida aí. Ô, Bife, podia vir aqui, né? Explicar como é que era o Isaac. Ele vive ainda? Não sei. Ele morava na Inglaterra a última vez. Na Inglaterra? Caraca. Então, o Bife foi meu primeiro professor, bom professor. Uhum. E depois eu fui parar no Ébano Santos, que acho que teve aqui, né? Não, esse é fraco. Estudei anos com o Ébano Santos. E mais que aulas com o Ébano Santos, ele sabe, já falei isso pra ele. Não tem por que puxar o saco dele. Não, mas a gente sempre acaba puxando, né, cara? O Ébano, ele dava um discipulado, né, cara? Um acompanhamento espiritual, um mentor, um baita cara mesmo. Sim. Antes de ir pro Instituto Canção, né? Antes de ir, então, tu fez esses cursos, Isso, né? exatamente. O Ébano tem essa capacidade, né, cara, de tratar não só a técnica e tratar o espírito também, Com né? certeza, então, cara. muitas aulas eu escuto de amigos e alunos que fazem com ele que, às vezes, a aula é só ministerial mesmo. É verdade, cara. Ele te passa 10 minutos de algum exercício ali, vê que tu não tá muito bem, aí quando vê a aula, acaba indo para um outro lado, que é muito, muito melhor do que se aquela aula fosse aquela coisa maçante. Com tudo certeza. mais, né? E aí, com quantos anos tu tava no Canção? Cara, eu saí do ensino médio e fui pra lá. Fui com 17. Uau, foi jovem. Fui bem novo. E voltei com 19, né? Uhum. E aí ingressei na teologia, né? Pra dar uma aprofundada. Pô, que legal. Hoje em dia, tu divide quantos por cento, assim, se é que tem como dividir, né? Música e teologia, assim, na tua área mais de interesse, vamos dizer assim, né? Ah, cara, eu acho que meio a meio. Meio a meio, né? Meio a meio, porque o trabalho com os voluntários, ele é subdividido, né? E o trabalho com música sempre dá bastante trabalho de organização, né? Uhum. A gente tem uma estrutura legal, só que não pode abrir mão da teologia. Esse é o grande erro, né? Nem dentro da música, nem fora, né? Exatamente. E a tua vertente teológica hoje vem muito da base da luterana? Ou cara. foi agregando algumas coisas, tirando outras? Como é que é? Com certeza, agregou, tanto que esse movimento, ele tem uma base carismática, né? De acreditar nas manifestações espirituais, né? Ministério de libertação, né? Com essa base bíblica, é importante dizer, né? Aí já passamos por todas as modas que tu já deve ter passado, que o pessoal já deve ter passado, que está nos assistindo. E acho que hoje a gente vive um momento bem maduro como igreja, né? Que legal, cara. De repente, daqui 15 anos, a gente vai falar que não, né? Mas tudo bem. Pode ser. É que o tempo e a maturidade traz essa concepção pra gente, né? Coisas de trás, né? Agora, interessante, eu peguei na tua fala ali um ponto muito importante. Tu falou que tu decidiu ou tu se encontrou para o ministério, fosse ele qual fosse, né? É muito difícil, porque quando tu nasceu, teu pai já era pastor? Já era. Há quanto tempo teu pai é pastor? Cara, eu acho que uns 40 anos, talvez. 40 anos teu pai é pastor? Talvez um pouquinho menos, 38, 40 por aí. O meu é 35 anos também. Hoje ele não pastoreia igreja, né? Uhum. Ele já tá também mais de idade e tal. E é muito difícil, eu queria que tu falasse um pouco sobre a dificuldade, né? De tu ser o filho de um pastor desde que tu nasce. Porque tu falou, não, daí eu me apresentei ao ministério. Sim. Só que quando a gente nasce, as pessoas, ainda mais quando é filho de líderes, assim, elas colocam como se tu fosse o pastor, entendeu? Tipo assim, o Isaac não acredito que ele fez ou ele falou isso, porque ele é filho do pastor. Tipo assim, mas ele não é pastor, entende? Sim, então aí que tá. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre como que é essa dinâmica aí. Cara, é difícil ser filho de pastor, né? Por ser uma pessoa pública, né? Mas faz parte da vida pública, né, cara? Eu sempre falo quando converso com pessoas mais jovens que falam sobre ministério, ser pastor, ser missionário, é que tu tá abrindo tua vida para todas as pessoas, né? E se tu não quer isso para tua vida, então talvez tenha que repensar, né, o que tu quer fazer. Sobre ser filho de pastor tem sempre uma projeção, né? Tem sempre se espera algo talvez desleal de um filho de pastor, né, cara? Mas eu já superei, assim, essa parte de talvez mais de vítima, né, de coitado de mim por ser filho de pastor, mas quem é pastor, se eu posso dar um conselho, né, e não foi filho de pastor, com certeza cuidar da sua família, cuidar do seu filho, porque existe uma projeção, existe uma cobrança a mais, existe uma exigência a mais, né?
E eu não era santo, viu? Como criança, aprontei demais, as profs da escolinha sofreram comigo, os líderes de jovens sofreram comigo, mas como qualquer criança, né? Como qualquer criança, como qualquer adolescente. Sim, é inerente ao adolescente, né? Exatamente, cara. E pessoas abençoadas passaram pelo meu caminho, Legal. né? Acreditando no meu potencial, me vendo como Isaac, né? Não me vendo como filho do pastor Paulo. Isso, acho que isso é o mais importante. E para quem está nos ouvindo, né? Não olhar os filhos de pastor como filho do pastor fulano, mas como a pessoa, quem que ela é, né? E tu poder conhecer a essência dessa pessoa, né? E aí despertar também nela as vocações dela, né? Com certeza. Eu vejo que hoje um problema muito grande é filhos de pastores, de repente, acharem que vão seguir o legado, a trajetória do pai, né? Exatamente. Então tem se falado muito, e até meio controverso, sobre os 5 ministérios descritos em Efésios, né? Sobre o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, né? Tu já teria alguma ideia de qual seria pro lado dos 5 ministérios trazido em Efésios que mais te chama a atenção? Ou tu acha que 2, 3... Cara, eu acho que eu sou mais pastor. Uhum. Mais pastor, assim, realmente de cuidado e proximidade, né? Se comparado ao meu pai com certeza é mais mestre, né? Ah, é? Meu pai, se ele pode estar no escritório dele com, sei lá, os 800 livros que ele tem, sei lá quantos eles têm lá, ele tá feliz, né? Escrevendo, pensando nas palavras, fazendo suas exegeses, aquela palavra bonita, né? Pro estudo da Bíblia. Então, eu acho que é isso, cara. Que legal, cara. E o teu lado é mais pastoral? Tu descobriu isso quando, mais ou menos? Cara, eu acho que quando eu fui pastor dos jovens, né? Fui pastor de jovens por 5 anos. 5 anos, tu tava comentando sobre, né? Eu de 2013 a 2018 fui pastor de jovens. E ali, cara, normalmente nas igrejas acontece isso, né? Nós queremos fazer uma experiência com um pastor, coloca ele de pastor de jovens, né? E aconteceu comigo também. Se ele sobreviver, vai. Exatamente, aí dá pra coisa, né, cara? Mas ali com os jovens, tu vê a necessidade das pessoas como um todo. Porque o jovem, ele tá se descobrindo, ele tá descobrindo a fé, ele tem um monte de perguntas, ele tem tempo disponível e ele quer resolver os seus problemas rápidos, né? Porque às vezes quando uma pessoa é mais velha e um pastor que cuida de pessoas mais velhas, o trabalho é mais a longo prazo. O jovem tem muitos problemas que ele precisa resolver para ontem. Porque se ele não se livrar de um vício, por exemplo, aquilo vai destruir a vida dele. Né? Se ele não se encontrar mais ou menos na sua carreira, ele pode ir pelo caminho errado. Se ele realmente não se firmar na palavra, ele não vai continuar, né? Então tem essa questão. Muito legal, muito legal. Qual conselho tu daria para pessoas que estão liderando jovens ou vão liderar jovens nesse momento? Cara, muita paciência. Precisa de paciência para liderar os jovens, né? E tá sempre procurando inovar, mas inovar não é seguir moda ou novos conceitos. O cara fica decepcionado. Inovar na forma de comunicar a mesma mensagem, é isso que eu digo. A mensagem é a mesma, né? A gente brincava fora do ar. Qual que é o segredo? Cara, o segredo é pregar a Bíblia, né? A Bíblia. É pregar Jesus. Esse é o segredo. Agora, de formas diferentes, né? Uma forma que tu consiga comunicar, consiga fazer, um grande desafio é fazer com que os jovens leiam a Bíblia. Precisa mudar de versão, não tem problema. Sim. Não é pecado ler NTLH, ainda que tem pessoas que acham que é pecado. Sim. Né? A nova tradução da linguagem de hoje, se ele vai ler a Bíblia, estou feliz porque ele vai ler a Bíblia, se ele vai ouvir a Bíblia, né? Se ele vai fazer o seu devocional online ou presencial, né? Acho que a paciência e a forma com que tu inova para comunicar a mesma mensagem, porque a mensagem vai ser sempre a mesma, né? Com certeza, né? A pandemia trouxe muitas lições para ti, Isaac? Com certeza, cara. Quais foram, assim, as principais? Eu acho que a pandemia, cara, fez com que todo mundo enfrentasse os seus demônios, né? E não é do que eu não tô falando, né, do que vocês estão pensando, os problemas que a gente deixa lá engavetado e que a gente passa por cima com a rotina rápida, né, cara? E acelerada, que eu acho que a gente já voltou, né? Já. Né? Agendas muito cheias, sem tempo para respirar, sem tempo para tomar um cafezinho com um amigo, sem tempo de tomar um cafezinho com a esposa, sem tempo de tomar um cafezinho com Deus, né? A pandemia trouxe essa lição de que a gente precisa enfrentar os nossos problemas, sejam eles de relacionamento, de perdoar, de pedir perdão, de buscar mais a Deus, de sentar com a família, ensinar a Bíblia, né? E isso foi um ensinamento, com certeza, cara, com
com a pandemia. E é difícil, né, cara? A gente se depara com a gente mesmo naquele momento e é obrigado a parar, né? Porque daí não tem ansiedade que te faça querer continuar, tu não pode realmente, né? E a igreja enfrenta diversas dificuldades com isso também, né? A gente comentava fora do ar, inclusive, que dificuldades de transmissão, né? Tinha igrejas que tiveram que começar a aprender a transmitir ao vivo, transmitir online, né? Coisa que era inimaginável alguns meses ou anos antes da pandemia, né? Coisas que ninguém pensava, né? A pandemia também mostrou pra gente que a gente precisa se mover por visão e não por conveniência, né? Essa é uma frase que eu levo comigo há algum tempo. E na pandemia, a maioria das igrejas, e nós mesmos, né? Nós nos movemos por conveniência. Precisava fazer, a gente foi lá e fez. Mas qual que era a visão por trás disso, né? Tanto que eu elogio igrejas que já tinham transmissões ao vivo, por exemplo. Antes, né? Antes da pandemia. Igrejas que já tinham trabalhos online antes da pandemia, que já tinham contribuição virtual, né, digital, antes da pandemia. Então, a importância da gente se mover justamente por visão, né, cara? O que Deus tem colocado no nosso coração, o que Ele tem mostrado pra gente. E aí a gente tomar os passos, né? Ah, que coisa boa, né? A gente saber que existem, né, ministérios que pensam nisso, né? Mais do que também por modismo, né? Sim. Ou por conveniência, como tu falou, né? É conveniente eu, de repente, adotar tal medida de crescimento, mas será que ela é bíblica, como tu falou, né? Exatamente. Será que ela faz sentido? Será que ela tem um fundamento histórico, né? Hoje em dia parece que história é uma coisa chata, parece que as pessoas não querem, né? Sim. Mas a história trouxe as igrejas até o ponto que nós estamos, né? Com certeza, Ela cara. trouxe os movimentos até aqui. Com né? certeza. Então, claro que vai se adaptar, como tu falou, assim como uma Bíblia, uma linguagem diferente, né? Mas a essência do que tá ali tem que ser a mesma. Exatamente. Né? Então, eu fico muito contente, cara. E outra, gostaria de saber de ti, como que tu engaja voluntários? Cara, hoje mesmo eu mandei um meme para um dos guris lá da igreja, né? Que era assim... Bota na tela o meme. Que era assim, a pessoa diz, meu nome é... Não quero saber teu nome, só quero saber se tu pode ser voluntário. Mas essa é uma piada porque se tu não tem uma visão clara do que tu quer por trás, a gente se preocupa em que a pessoa ela se engaje, se envolva, porque quando ela conhece a fé, se ela vem de outra igreja, claro, a gente tem que conhecer o panorama, né, o histórico dela, né? Sim. Mas se ela se converteu, a gente procura ter um acompanhamento pessoal com ela, através de discipulado, e aí sei lá o que vem na tua cabeça quando tu ouve discipulado, porque tem um monte de coisa ruim, mas aí pensa na coisa boa. O Michael não gosta, o Michael já... Não tem nada a ver com aqueles números e aquelas letras, né? A gente tem um material próprio e a gente tem o católico chamaria talvez de catequese, outros chamariam de talvez escola bíblica, outros mais estudiosos, sei lá, é um acompanhamento, sabe, pessoal de embasamento bíblico para que a pessoa ela também possa crescer na fé e ela vá servindo. Cara, é perfeito? Não, tem várias dificuldades, vários desafios, né? Mas a gente procura envolver a pessoa, que ela se sinta parte, sabe, cara? Essa é uma coisa que o voluntariado, né, faz com que as pessoas se sintam parte de alguma coisa. Todo mundo quer isso. Sim. Me sentir parte de alguma coisa. Cara, tu faz parte da família de Cristo. Tu faz parte do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, todos têm uma função, né? E a gente está aqui para te ajudar nessa função, né? Que coisa legal. E surgem muitas dúvidas quando as pessoas... Quais são as principais dúvidas que as pessoas têm quando elas entram na Igreja do Mover? Cara, as dúvidas são basicamente as mesmas, né? Quanto tempo que eu tenho que esperar? Ou que ministério que eu posso começar? Cara, se a pessoa está começando na fé, a gente começa a envolver ela com coisas simples do cotidiano, como um mutirão, ou como nos ajudar a distribuição de alimentos, né? Se a pessoa ela vem, às vezes, de uma outra igreja e com um histórico ok, né? A gente tenta... Ficha limpa, assim, né? Não, a gente tenta ter um cuidado, um cuidado e um contato bem sincero com os pastores, né, que estão na nossa volta. Recentemente a gente recebeu o pessoal e a gente ligou pro pastor para saber, né, se existe algum problema de pecado realmente, né? Não, tá bom. Então a gente tem uma série de conversas, né, cara, porque quando uma pessoa ela deixa um ministério, entrando nesse assunto, né, dos voluntários que vêm transferidos, isso. Ou por vontade própria ou à força, às vezes, a gente não quer simplesmente que a pessoa ela entre no mesmo loop que ela estava, né? Por algum motivo ela deixou a instituição que ela estava. Sim. Existiam problemas naquela instituição,
Existiam. Mas também existem problemas nessa pessoa. É isso que a gente fala. Ótimo isso. Cara, eu sou um grande defensor, tá, das instituições. Ótimo A gente vive numa era em que parece que sempre a culpa é do CNPJ e nunca do CPF. Só que o CNPJ é feito de muitos CPFs. Vários CPFs. Entendeu? E, então, existiam problemas, claro, mas agora a gente precisa... Você trocou de CNPJ, né? Você trocou de igreja ou trocou de emprego. A gente poderia adaptar para outras questões da nossa vida, né? Sim. Mas a gente precisa enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas. Quais são as dificuldades que eu tenho, que eu, Isaac, carrego? Porque eu continuo carregando. Não é porque eu mudei de endereço, né? Ou como eu brinquei de CNPJ, que esses problemas não vão me acompanhar. Meu problema é relacionamento, meu problema é orgulho, meu problema... Bom, a gente vai ter que tratar isso para que a gente consiga... para que a gente não replique o que aconteceu em outro lugar. Senão não tem prazo de validade. O que eu vejo é que muitos irmãos trocam de igreja para igreja, isso acontece, não estou condenando ninguém, mas elas vêm com prazo de validade para mudarem de igreja, porque a gente não enfrentou esses demônios internos, né? Exatamente, não adianta mudar de lugar, né? Se o que está dentro de ti, que te fez mudar de lugar, não mudar, não sair. Exatamente, cara. Exatamente. Isso é muito importante. Vocês têm audição? Hoje na área do louvor, ou vocês têm esse tempo limite de acompanhamento hoje lá? Cara, a gente tem uma conversa, a gente tem uma planilha, a pessoa preenche. Claro que a maioria das pessoas diz que preenche os requisitos, né? A gente coloca lá, metrônomo, né, tal, tocar de fone. Todo mundo coloca que sim, depois a gente troca uma ideia, né? E aí vê que não. Cara, existem vezes que a gente tem que dizer, bom, eu acho que esse realmente não é. Acho que talvez tu não tenha entendido as perguntas do formulário. Sim. Mas tem pessoas que tu pode... tá sendo gentil, né, Isaac? Porque não tem como não entender. Você toca bem com o metrônomo. Cara. Sim, não, acho que tu não entendeu. É que o Isaac é um gentleman, né? Por isso que eu disse que minha pegada é mais pastor, né? É, sim, tu tá sempre protegendo as ovelhas, não adianta. Mas é que eu também, por trás de uma pessoa que preenche um formulário, vem muitas expectativas. E aí tem, às vezes, a pessoa tem o aspecto espiritual da pessoa, o cuidado, né? Pra não ir lá e destruir a pessoa, né? Isso talvez, é muito importante. Eu acho que eu faço sempre uma separação entre a pessoa ser honesta e sincera e tu ser brutalmente honesto, entendeu? E brutalmente sincero. Acho que tem uma diferençazinha, né, cara? Mas o que a gente faz? Cara, os ministérios, eles são abertos. Tá, entendi. Pega o ministério de louvor. Cara, tu quer lá ensaiar... Tu saiu lá da tua igreja, a gente vai trocar uma ideia durante algum tempo. Cara, pode começar a vir nos ensaios. Agora, a gente não te promete que tu vá começar a tocar em X tempo. Porque, primeiro... A gente tem que ver o quanto tu amadureceu dessas conversas que a gente teve e como tu reage a situações de estresse, porque quem participou do ensaio de louvor sabe que é um dos ambientes mais estressantes que existe no mundo. Sim, né, cara? É verdade. Onde eu já vi irmãos falarem coisas absurdas, absurdas e que eu não ouvi em outros ambientes. Mas eu gosto que a pessoa ela se dê de conta. Eu acho que eu não tô pronto para isso. Entendeu? Como já acontece. Tu começa lá a fazer um ensaio, tu fala de questões técnicas, e não é The Voice, não é nada, é algo normal, né? Não tem ninguém nível profissional no Ministério de Louvor, mas quando a pessoa ela ouve, a gente vai fazer a estrutura da música, e é refrão e ponte, e ela no final do ensaio diz, eu não sei o que é refrão e ponte. Eu digo, então acho que tu precisa buscar um auxílio profissional. Claro. Porque a pessoa começa a se sentir, inclusive, constrangida, né? De participar de um ambiente assim. Então, cara, a gente é bem flexível, né? Claro, se a pessoa não se dá de conta, aí a gente tem que... Aí acho que faz parte do meu trabalho. Dizer, cara, acho que esse não é o teu lugar, né? E aí tu encaminha pra outro lugar, deixando claro que a pessoa tem, né? Uma área que vai se desenvolver melhor, cara, ou não. Claro, todo mundo tem um dom. Isso é uma frase nossa, todo mundo tem um dom e talento, cara. E Deus colocou, só que às vezes a gente não aceita os dons e os talentos que Deus nos deu. A gente quer outros dons e outros talentos, né, e habilidades. E talvez a gente pode desenvolver eles, com certeza. Como eu já vi pessoas chegarem muito cruas no Ministério de Louvor e trabalharem muito duro para chegarem e desenvolverem o talento que Deus tinha colocado. Deus tinha colocado, sei lá, uma migalhinha de talento e o cara fez um castelo de areia gigante, né? Mas tem pessoas que querem muito um ministério, a gente está falando de louvor, mas tem muitas pessoas que querem um ministério pastoral ou ministério da palavra. Cara, de repente Deus não está te chamando para isso. Outras pessoas querem o ministério da escola bíblica, né? A escola bíblica é um ministério nas igrejas que muitas vezes
ele é menosprezado, mas, cara, é ensino bíblico para as crianças. Tem alguma coisa mais importante do que isso dentro da igreja? Sim, vai gerar os adolescentes que vão ser os jovens e os adultos. Tá me entendendo? Então, não sei onde colocar o irmão, coloca ele de prof da escola bíblica. É o pior erro que tem. Acho que essa não é a melhor solução, entendeu? Com certeza. O teu pai, então, que tem vocação mestral, meu Deus, ele deve enlouquecer com isso. Né? Cara, mas é um trabalho em equipe, né, que tem que ser feito. Que coisa doida, né? E isso é muito bom, né? A gente vê esse cuidado que tem, né? Muitas vezes as pessoas entram também e vem uma estrutura, né? E querem participar da estrutura, mas não sabem como que aquela estrutura acontece, né? Sim. Então tem tempo, né? São 15 anos da igreja lá. A igreja nunca trocou de endereço? Cara, a gente era a igreja luterana, Uhum. a gente tinha um outro endereço, e aí quando a gente deixou a instituição luterana, né? A gente deixou o prédio, deixou tudo que pertencia à igreja luterana e foi para um outro lugar, né, onde ali a gente comprou um prédio e reformou, né? E vem reformando, a última reforma foi grande agora em 2021. Uhum. E aí construiu, né, do zero isso, né? Que legal, né? E o trabalho vem florescendo, né? Ele vem frutificando, né? Bem, cara. Eu vejo pelas transmissões, como eu falei, é muito bonito ver, né? Que é todo mundo integrado. Claro, tudo tem problema, é perfeito. Não, sim, um corpo vivo, né? Então sempre vai doer um pouco aqui, vai doer um pouco ali e tal. Sim. Mas é legal ver que a coisa vai florescendo, né? À medida que vocês vão fazendo com transparência, com unidade também, né? Com certeza. Eu vejo esse você não está sozinho. Eu vi lá na igreja e tô vendo a tua pulseira também, né? Fala um pouquinho o que significa, não literal isso, né? Que é você não estar sozinho. Dá pra entender. Isso aí tá óbvio, né? Não, é que significa assim, ó, que tu não tá só, tá? Não literal, mas deve ser alguma coisa da igreja, né? Antes que o Michael fique me julgando, deve ter alguma coisa da igreja nisso, eu não sei, tô perguntando. Cara, todo ano a gente tem um slogan é uma palavra extremamente arcaica, né? Eu não sei se o Michael pode nos ajudar com uma frase melhor, uma visão, um propósito do ano. Uma visão, né? Profética, Michael. Não sei como é que vocês chamam na igreja de vocês, mas é a visão do ano na qual a gente chama de tema. Na nossa igreja agora o tema é família. Família. Reconstrução, igreja da família. Isso aí, a gente sempre trabalha, né? A gente teve, recentemente, foi as estações mudam, Deus continua o mesmo, pelo reino eu pago o preço, né? E aí, cara, depois que se deu beleza, terminou a pandemia, né? A gente notou, cara, que muitas pessoas, não só fora da igreja, mas dentro da igreja, se sentiam muito sozinhas. Porque perderam pessoas, porque perderam o seu ministério, né? Porque perderam a sua família, né? Alguns perderam lá o seu grupo de crescimento, grupo de conexão, célula, não sei como se chama em cada uma das igrejas, e começaram a se sentir sozinhos. Então, o nosso propósito com isso, a nossa visão é dizer que, primeiro, a base está lá em Deuteronômio. Deus nunca te abandonou, né? Deus nunca te abandonou. Você não está sozinho. E os irmãos, cara, nunca te abandonam. Tem irmãos que às vezes viram as costas para nós, sim. Mas, cara, sempre tem alguém orando por ti. Tu nem sabe, mas sempre tem alguém orando por ti. E a gente vem trabalhando isso, né? Esse ano. Que legal. Viu, Michael? É mais do que simplesmente você não estar sozinho. Tem um... Cara, abre um leque gigantesco, entendeu? É muita coisa. Cara, assim. E aí em cima. Em cima disso a gente fez algumas alterações, né, cara, na nossa agenda, porque a gente aí trocou. A gente tinha um culto no meio da semana, né, há muitos anos, na quinta-feira. Só que a gente viu a necessidade de equipar mais os irmãos. Antes tu falou sobre Efésios, né? Então a gente tem um culto na primeira quinta-feira do mês. Mas nas demais quintas-feiras a gente dá cursos. Então a gente só uma que é culto, então. É o culto, as exatamente. Outras são cursos. Hoje tem culto. Hoje é a primeira, né? Hoje é noite de louvor. Eu tô perdido na agenda. Isso. Hoje tem culto. E nas demais aí tem cursos. A gente teve cursos de finanças, curso que a gente tem lá que é Restaurando Emoções, curso sobre Teologia do Espírito Santo. A gente viu essa necessidade de trazer essas pessoas que estavam se sentindo sozinhas para que elas fossem equipadas, né, cara? E talvez não seja a palavra certa, mas se sentissem aptas para servir, né? E fossem encorajadas nisso. E isso é um marco, eu volto na questão do teu pai, mas isso é um marco de uma igreja que é pastoreada por alguém que tem a vocação para mestre, né? Essa coisa de curso, assim, tu vê, né? E é engraçado isso, né? Eu fico pensando, Isaac, as igrejas, elas têm o pastor, o presidente, enfim, ele tem, com certeza, uma dessas vocações ministeriais, né? Sim.
E como a igreja muda, né? Como a dinâmica muda. Não tô dizendo que uma é mais ou menos bíblica, não tá relacionado. Mas a dinâmica de cursos, de treinamento, de capacitação, por exemplo, é muito uma marca de um mestre à frente de um ministério, né? Talvez o pastoral fosse ações mais solidárias, mais comunitárias, que deve ter também, né? Tem. Tem também, então, mas talvez a verve, assim, a vertente, né? O foco principal, assim, seja diluído mais com a cara do pastor, né? Hoje teu pai é o pastor presidente lá. Isso, cara. Ele é o responsável. A gente não usa muito essas nomenclaturas, ele só é só o pastor mesmo. É mais simples. Meu pai é meio que o Paulo. É o pastor, mas eu sei, o pessoal entende melhor, né? Ele é o pastor. É pastor sênior, o pastor global. Sênior, pastor global, não. global. Não, Global, tem 2 igrejas e é pastor global. Global não. Global não pode. Porque não pode mais. Não. Ai, cara, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O pastor global tem 2 igrejas, né? Mas ele é o pastor, ele e o pastor Everton, da cidade de Nova Santa Rita, eles trabalham em equipe, né? E aí tem os demais pastores, tanto de tempo integral quanto de tempo parcial, que aí ajudam a gerir a igreja, né? Que massa, cara. Tu é pai de 2 crianças. 2 crianças, o Bernardo e a Estela. E como é que é a experiência de ser pai? Cara, eu digo que quem não muda depois de ser pai não muda nunca mais, né? Porque muda tudo na vida do cara, né? A gente teve filhos bem novos, né? Quantos anos vocês tinham quando tiveram o Bernardo? 23. Ele tem 10 hoje, né? 10, ele fez 10. A gente casou cedo e aí logo que a gente teve filho foi uma experiência bem, assim, insana, né? Mas que nos ajudou a amadurecer a força. A força precisa veio. Exatamente. E a Estelinha tem 5 anos, cara. A Estelinha tem 5 anos, né? Que legal. A experiência de pai muda a tua concepção com Deus também, né? Com certeza. Eu vejo isso. Eu não sou pai, enfim, mas eu vejo que os meus amigos que são, dizem que, cara, tua concepção com Deus. E eu consigo vislumbrar isso. Claro que eu só vou sentir quando for, mas eu consigo vislumbrar isso, né, cara? Essa conexão, assim, né? Vocês pensam em adotar? Cara, a gente pensa, minha esposa... Sério? Ela tem um coração bem voltado pra isso. A gente participa de um programa que se chama Apadrinhamento Afetivo, inclusive. Nossa, cara, que legal. É bem legal. A minha esposa tem um irmão adotivo, né? É? O mais novo. E a gente tem um gurizinho que a gente sempre traz fim de semana. Ele mora num lar lá na Restinga. E aí a gente... né, a ideia do apadrinhamento afetivo é amadurecer uma ideia, talvez, né? Pra adotar. Eu digo que não me sinto pronto, né? Minha esposa diz, não tem não se sentir pronto, né? Mas não sei, cara, tem várias formas, né, de ajudar. E essa do apadrinhamento afetivo, inclusive, quem não conhece esse tipo de programa, por favor, fala um pouquinho. Tem várias ONGs, cara. Eu talvez se colocar lá no Google, apadrinhamento afetivo, ONGs Grande Porto Alegre, tem várias. Eu sei desses que trabalham com os lares. Eu não sei se eu posso citar os nomes, entendeu? Na internet. Sim. Por causa que são lares que tem menores, né? Mas coloca lá no Google. Pesquisa lá que vai achar. Apadrinhamento afetivo, ONGs Porto Alegre, entra em contato. São trabalhos super sérios, onde eles dão treinamento, explicam como funciona. E tu pode ajudar uma criança, que a maioria delas não se encaixa mais em adoção. Eles já passaram lá dos 10, 11 anos. A maioria das crianças adotadas estão abaixo dessa idade, né? Sim, mas ainda pode permanecer. Podem ser adotadas, mas elas vão para esse programa porque a chance delas serem adotadas é menor ainda. É mínimo. Então lá tu vai ajudar uma criança, cara, ensinar uma rotina de família, né? Porque eles não têm família, ou se tiveram, o contato não foi positivo, né? Tu poder... instruir numa carreira, pagar um curso, né? Porque com 18 anos essas crianças saem desses lares, né? E muitas delas não tem pra onde ir, né, cara? Que complicado, né? E que legal que vocês fazem isso também. Quanto tempo vocês fazem isso? Cara, é recente, final do ano passado começou. Mas já faz um tempinho. É todo final de semana? Todo final de semana. Alguns a gente pula, que nem agora pegamos ele no feriadão, aí pra ficar o feriadão todo, né? Que legal. Então, depende da logística, mas quase sempre, final de semana todo, ele tá com a gente. Cara, vocês não têm ideia do que vocês plantam, né? Na vida ou tem, né, também, de repente. Na vida dessa criança, né? Porque mostrar essa rotina é mostrar o lado positivo e o lado bom, né? Às vezes que ele ou ela não enxerga da vida, né? Com certeza, cara. E eu ouvi uma frase uma vez muito interessante: uma igreja adotada precisa adotar, né? Sim. E a estatística de adoção, ela é muito baixa, assim, pra referência de igrejas que nós temos, assim, sabe? Sim. Quantidade de igreja que a gente tem, assim. Cara, eu gosto muito de estatística e números. Eu sei que às vezes os números são frios, né? Mas eles falam alguma coisa. Falam, com certeza. E eu sei que nos Estados Unidos, os números é que se as igrejas se mobilizassem para fazer uma adoção em massa,
os lares de adoção seriam esvaziados. Uau. E, cara, eu não sei se no Brasil não seria diferente, porque tem muito crente no Brasil. Muito. Muito crente. E, às vezes, entra naquela discussão, mas adoção é um ministério. Cara, tudo isso eu sei que é compreensivo, né? Eu ainda tô digerindo isso para amadurecer, para talvez um dia a gente adotar uma criança. Mas a gente sempre se baseia que Deus, ele nos adotou, né, cara? E a gente recebeu esse amor, e esse amor é derramado no nosso coração através do Espírito Santo, tá escrito lá em Romanos, e a gente pode derramar sobre a vida de outras pessoas, porque não é só mudar a vida material de uma pessoa. Não, né? É dar destino, na verdade. Tu dá a oportunidade dessa pessoa, ela ter contato com o evangelho, né? E ter sua vida transformada, né? Eu particularmente sou adotado, né? É mesmo, cara? Sou adotado. Que legal. E eu fui adotado na barriga, né? Então a minha mãe, a biológica, né, que eu não conheço, não sei quem é, ela não tinha condições e eu já tinha, acho que 7 ou 8 irmãos, assim, e ela ia, tipo, eu não queria, assim, sabe? Sim. E aí o meu pai conheceu, né, e aí resolveu adotar ela. Que legal, cara. Adotar ela como mãe do filho dele, no caso. Ele sempre quis, mas não podia ter. Entendi. E ele já tava com idade avançada, já tinha 40 e poucos anos já, né? Então eles resolveram me adotar na barriga, e aí ele cuidava dela, levava cestas básicas, visitava ela direto e tal, né? E ao que eu entendi, que eu também não sei muito dessa história, o meu pai, ele não biológico, né? Ele não era presente, assim, eu acho. Entendi. Que ou ela não sabia quem era, ou ele não tava presente, assim. Então ela acabou me doando, né? Me dando, assim, pro meu pai, adotivo, e pra minha mãe, né? Que me pegaram, assim, e disseram que era uma região muito ruim, assim. Por que eu te falo isso? Porque a minha história seria completamente diferente. Completamente diferente. Sim. Completamente diferente, sim. Hoje tu não eu vejo... sabe onde estaria se estivesse aqui, né, cara? Não sei mesmo, assim, não era... E com certeza não seria metade do que eu sou, assim, se não fosse... Não, acho que nem metade, acho que 20%. Imagina. Por causa do ambiente, por causa do lugar, por causa da mentalidade com que tu nasce já lá. Exatamente. Né? E até espiritualmente. Eu acredito que Deus em algum momento iria me encontrar, mas... Sim. Meus pais sendo da igreja, me trazendo pra esse caminho, apesar de eles nunca me obrigarem a ir, né? Sim. Foi muito importante. Muito, então... Às vezes a adoção é uma coisa que é o que tu falou, sabe? Tu dá destino, né? Com certeza, cara. Muito do meu destino hoje é por conta disso, né? Que legal, cara. Legal essa história. Que mensagens tu passa pros seus filhos, pro B e pra Estela? Cara, mensagem muitas. Mensagem é muito subjetiva, vamos dizer assim, ó. Que princípios que tu tenta incutir, assim, que tenta inserir na vida deles, né? Cara, o primeiro é o que eles se relacionem com Deus, né, cara? Se relacionem com Deus. Eu quero que meus filhos eles conheçam a Deus antes de conhecer a igreja, né? Porque a igreja ela é feita de pessoas. Às vezes a gente falava de filhos de pastores antes, ou às vezes filhos de crente, né? É verdade. Eles conhecem a igreja antes de conhecer Deus, né? Então, cara, o feijão com arroz em casa é o que funciona, né? Ler aquela história da Bíblia antes de dormir. Tu tem essa prática? Tenho. Que legal. É orar com os teus filhos, é mostrar que a igreja não é perfeita, é mostrar que o mundo é horrível, né? Às vezes o crente quer criar o filho numa bolha longe do mundo, e aí quando o filho descobre o mundo, o pai nunca falou que era bom nem ruim, ou, entendeu? Mostrar o que tem, né, cara, por trás disso. Então, são essas mensagens, né, cara? Eu acredito muito que o maior papel de um pai, de uma mãe, é realmente de acompanhar os seus filhos, a palavra que eu usei antes, de discipular os seus filhos, né, cara? Isso não é somente tarefa da igreja, né? Acho que quando tu pensa em igreja, em templo, cara, muitos dessas nossas coisas, tu falou antes de história, né? Muitos desses nossos costumes, dessas nossas agendas, cara, elas são recentes. Não tem tanto tempo. Se tu vê a história que a igreja tem, ou se a gente for ainda para como a fé era praticada no Antigo Testamento, né? O centro da fé ele era praticado em casa, né? Em casa, e dali vinha a base, o ensino, né? A prática de fé. E a cereja do bolo era ir na igreja. Né? Parece que hoje inverteu. O combo é ir na igreja e beleza. E como família a gente vive 6 dias mal, mas o domingo a gente vai na igreja, né, cara? Muito boa, então... Excelente isso, né? Essa inversão acontece, né? À medida que a gente vê o tempo passando, né? Infelizmente, né? Esses princípios são da família, né? Eu acho que tem princípios, Isaac, que é o pai, né? E a mãe que ensina, né? Tanto pro B quanto pra Estela. São coisas que são importantes que vocês passem, né? Sim. E exemplo que eles veem em vocês também, né? E eu acho muito interessante que tu traz uma leitura... como é que eu vou dizer? Nada mirabolante e ao mesmo tempo eficaz. É o feijão com arroz, foi o que tu falou. É o simples. É o mostrar, é ler a Bíblia, é não
não colocar pressão nisso, mostrar o lado bom, mostrar o lado ruim, né? Porque eu cada vez mais vejo pais super protegendo os filhos, assim. Sim. Não só na igreja, né? Na vida, assim, Sim, sabe? sim. E às vezes, cara, é na melhor das boas intenções. Com certeza, né? claro. Mas a gente precisa, acho que, ser realista, né? Cara, acho que essa é uma coisa que eu herdei do meu pai. Meu pai, sendo pastor, ele sempre foi muito sincero de como mesmo era a igreja, de como eram as situações. Claro, muitas vezes me blindando dos problemas que eu não tinha maturidade para digerir ou entender. Mas essa é uma marca excelente que ele deixou, sabe? De não... vamos criar o Isaac numa bolha para que nada atinja ele, né, cara? E isso acho que vai dando casca pro cara, né? Mas com certeza, né? Esse bate-papo sobre criação é uma coisa que falta, né? Eu vejo que os pais e filhos, principalmente, não tem muita essa conversa, assim, né? Sobre como, de repente, direcionar, né? Sim. Criar e tudo, né? Vocês sempre tiveram uma linha parecida, tu e tua esposa, de criação? Não. Tá louco? Não. Porque parece, né? Minha esposa, Natália, ela é se existe uma anja... É? Não, porque me aguentar não é fácil, né, cara? Não, mas pera aí, como assim te aguentar não é fácil? Explique. Não, porque a gente pensa muito diferente, entendeu? Em muitas coisas. Mas acho que o grande lance é tu conseguir conversar e chegar num denominador comum, né? Ceder, óbvio que o homem sempre cede mais, né? Todo mundo sabe, todo mundo que é casado sabe disso, né? Sim, é verdade. Mas ela, cara, ela é muito, muito pacienciosa e muito... com toda a questão também do ministério, né? E entender como que é uma rotina de um pastor, porque o pastor não trabalha das 8 às 6, né? Ele tem dias que ele trabalha mais, tem dias que tu tem flexibilidade de horário, tem dias que, como tem emergência, como essa semana, com toda a situação que aconteceu aí no Vale do Taquari, né? Que tu vai... é tipo como outras profissões, como um médico, obstetra, que o celular dele toca e diz, tem que vir fazer um parto, né? Não tem nada de especial em ser pastor. Mas ela participa muito do ministério, ela tem a profissão dela e consegue conciliar com a gente. E nisso a gente tem que chegar num denominador comum para criar as crianças, né? Pois é, isso não deve ser nem um pouco fácil, né? Ao mesmo tempo ela escolheu, né? Quanto tempo vocês estão juntos? Cara, a gente tá... agora tu quer me quebrar. Corta. Não, a gente vai fazer 13 anos de casado. Então a gente... Não, é isso. Conta pelo casado. 13 anos de casado. A gente casou em 2010, então ficou fácil. Aí, viu? Então, dica pros homens, né? Contem pelo casado. Boa Esquece ideia. isso de 6 meses de namoro, mais 2 de noivado, mais 10 de... Não, 9 de outubro de 2010. Aê! Se salvou, hein, Isaac? Que coisa boa, hein? A Natália vai... Ou não. Ou não, né, cara? Como é que vocês se conheceram, cara? Na igreja. Grupo de jovens, né? Na igreja luterana. Isso. E vocês, ao mesmo tempo, se conheceram e meio que já bateu o olhinho. Cara, sabe como é que é a igreja, né? Retiro, né? Essa pergunta sempre veio capciosa. Sabe como é que é a igreja, né? Retiro, né? Senta do lado do ônibus, começa a conversar, se vê todo sábado, se vê todo domingo, né? Passa dia, e aí a gente começou a conversar e tal. A gente era super novo, né? Mas era aquilo, não adianta, né? É o que eu falava pra gurizada da época dos jovens, né? Pastores jovens, falo até hoje, gurizada que esteja assistindo, não fica se enrolando, né? Tu achou uma guria que é uma guria de Deus, cara, e tu está disposto a fazer com que o casamento dê certo, tu é o homem suficiente pra fazer com que o teu casamento dê certo, casa, entendeu? Não fica se enrolando. Mas eu não achei... Tem gente que às vezes quer um currículo, né? Tem que, sei lá, ser formado não sei no quê, falar tantos idiomas, não sei o quê. Sabe? Isso aí tudo é secundário. Quando tu fecha a porta e tem que resolver como é que tu vai pagar a água, como é que tu vai pagar a luz, né? Se não tem dinheiro pra ir de ônibus, vai ter que ir a pé ou de bicicleta, se vai andar de chevette, entendeu? Tudo isso faz parte da vida, né, cara? Que legal, cara. Qual o maior desafio pro Isaac no casamento? Cara, eu acho que eu ouvi minha esposa. É mesmo? Porque às vezes eu acho que eu sei tudo, né, cara? E aí depois dá errado e o cara tem que ouvir eu te avisei, né? Essa é a frase mundial das mulheres, né? Eu te avisei. É que o cara se engana, né? Aí eu fico pensando, mas vai dar certo. E não dá certo, né? E não dá certo? Tu falou que ela é uma anja, né? Por te aguentar, assim, agora meio terapia, assim, meio psicanalista e tal. Quais são os teus maiores acertos e os maiores defeitos? Ou maiores qualidades e maiores defeitos, assim?
Na vida como um todo, tu diz? Como um todo, como uma pessoa, assim, o Isaac. Cara, eu sempre fui uma pessoa bem versátil, assim. Nunca tive problema de mudar rapidamente, sabe? A gente falava antes de Ministério de Louvor. Cara, o meu instrumento mesmo, que eu amo tocar, é bateria. É mesmo? Bom, tanto que tu fez aula, né, com esse professor meia boca aí. Cara, acho que na igreja deve fazer quase 1 ano que eu não toco bateria. Nossa, né? cara. Porque tem outras demandas, né? E eu me vejo como uma pessoa que, se eu vejo que alguém tá crescendo, eu não tenho problema de dar espaço para essa pessoa crescer, entendeu? Isso é difícil, sabia, tem outros bons bateristas lá na igreja e eu não sou o dono do banquinho da bateria, entendeu? Não tem teu nome assim, não tenho, Isaac, cara, não tenho. Não, jamais. E eu faço aquilo onde tem aquela demanda e aquela necessidade. A minha visão é essa, né, cara? Me mover onde ali existe a necessidade, né, cara? E talvez isso acaba sendo o meu maior defeito ao mesmo tempo. Porque às vezes eu acabo me jogando em horizontes que eu não deveria me jogar, entendeu? E talvez deveria dizer, não, isso eu não vou fazer. Dizer não é uma coisa difícil, né, cara? Pra ti, dizer não é uma coisa difícil? É difícil. Por que tu acha que dizer não é uma coisa difícil? Deve ser algum trauma de infância. Tu falou do Freud aí, psicanalista. Né? Deve ser culpa dos meus pais, da minha mãe, Freud dizer que era culpa da mãe. É, tudo é culpa da mãe. Não sei, cara. Às vezes, talvez, mania de pastor quer agradar todo mundo, né, cara? Ou quer ter sempre uma boa imagem, né? Que não falem mal de mim, né? Essa é uma coisa que o cara tem que estar vencendo o tempo todo, né? É difícil, né? Esses são desafios também, né? Mas acho que ficou bem claro aqui as qualidades e defeitos, né? A Natália agradece, né? Não, e ela poderia fazer uma lista muito melhor aí dos defeitos, se alguém precisar aí. De defeitos com certeza, né? Qualidades também, eu garanto qualidades também. Para, né? Não, com certeza. Lê historinha pras crianças antes de dormir, pô, é uma Com baita certeza. qualidade. Parece que pra ti é feijão com arroz, né? Mas que tu veio de uma estrutura assim. Mas eu garanto que tem muitos pais que não têm essa prática e não sabem como é importante, né? Sentar com a criança, explicar. A gente segue uma menininha, acho que é Maju no Instagram, assim, que é muito esperta, assim. E aí perguntaram pros pais, ela sabe que saca tudo, os pais são cristãos também. E aí, como é que ela fala? Ela fala super bem, assim, pra uma menina de 3 anos. 4 ela fala, conversa. Não, eu não gosto desse, eu gosto mais desse por isso, e ela explica e tal. E a gente perguntaram pros pais, né? Como que ela se desenvolveu tanto? E os pais, não, é que a gente escuta muito ela. E a gente ouve ela falar, e a gente conversa com ela, porque a gente entra naquele limbo, né, de criança, e quem é pai ou quem não é, vive esse mesmo limbo, né? Criança falando, não tem nada de interesse. Exatamente. E aí tu entra no ouvido seletivo e, tipo, 80% do que fala, tu esquece, tu nem ouve, né? Cara, essa é uma visão, acho que, da sociedade hoje que eu sempre faço a mesma brincadeira, tem pessoas que talvez estejam cansadas, mas o pessoal fala assim, o mundo tá entrando na igreja, né? Quando eu era pastor dos jovens, eu ouvia muito, né? Pastor Isaac, o mundo tá entrando na igreja. Aí eu era irônico, acho que esse é um defeito, tá? Ironia também. Vai lembrando. À medida que vai e aí eu dizia assim, cara, com certeza o mundo tá entrando na igreja, né? O egoísmo, né? A falta de generosidade, a fofoca, o mundo tá entrando na igreja. Eu sei que as pessoas estavam falando de pintar uma parede de preto, colocar uma fumaça no culto, né? Ou talvez alguém aparecer com uma camisa de banda de rock and roll. Mas eu acho que esse é um outro aspecto do mundo entrando na igreja, sabe, André? É que o mundo despreza as crianças e os idosos. Você já deve ter percebido isso, né? Porque a gente vive numa sociedade que se tu não rende, se tu não produz, se tu não é útil, tu é desprezado. E às vezes isso entra na igreja. Então tu despreza as crianças, elas não têm nada pra falar, ou, né, vai lá e alguém faz alguma coisinha pra elas não incomodarem no culto. E os idosos a mesma coisa. Talvez tu fizesse um levantamento pra igrejas que têm um trabalho sério e sólido com crianças e idosos. Olha, cara, eu não sei. Fica aí uma boa pergunta fazer um levantamento. E são pessoas nas quais a gente tem muito pra aprender. Tanto as crianças, né? Quanto os idosos. Sim, porque especialmente nas sociedades orientais, sendo defeito do mundo ocidental, cara, ser idoso é um privilégio. Ter cabelos brancos é um privilégio. Eu tenho coisas para aprender com essa pessoa. É verdade. Né? E no Brasil, o velho é quase que um xingamento. Né? E acho que dar espaço para essas pessoas na igreja também seria uma coisa importante, né? Pois é, e eu vejo pouco mesmo, agora tô falando, uma boa pergunta, né? Igrejas assim que tenham projetos, né? Que tenham espaço, né? Sim. E eu vejo, e é justamente por isso, porque o jovem ele pode ficar das 2 da tarde até meia-noite na igreja, limpando, trabalhando, organizando som, organizando isso, coisa e tal, então ele é muito útil.
né, em um grupo de jovens e tudo, né? E é uma preocupação que eu tenho, entregar tudo na mão dos jovens. Eu acho que tu perde muito com isso, entende? Tu ganha na energia, a coisa anda, a igreja cresce, amém, tudo bem. Mas tu desvia muito fácil daquilo que é perene, sabe? Claro. Tu desvia muito fácil de uma coisa que é importante ter na igreja, que é o que tu falou agora há pouco. É que, cara, a gente falou de voluntariado, né? E servir não é ativismo religioso, né? Isso. Existe uma grande diferença. Então, servir com um coração sincero, né? Tem uma diferença entre ativismo religioso. Então, se eu vou envolver pessoas só que vão render algo para a igreja ou algo para o meu ministério, né, e vou desprezar aqueles que não podem entregar, como um idoso que tem talvez restrições, talvez ele vai dar custos, né? Porque a igreja tem que pagar um remédio para ele, levar numa UPA, levar numa consulta. Eu acho que esse é um ponto de atenção, sabe, cara, das igrejas, principalmente igrejas grandes e que já existem há mais tempo, né? É verdade. Para onde tu acha que vai a igreja contemporânea, igreja moderna? Pra que lado tu acha que vai? Pergunta bem simples assim, sabe? Cara, pro buraco, talvez? Não, cara, é que depende, é tipo assim... Deixa eu contextualizar minha pergunta também, não ficar vaga, tá? Sim. Nós temos vários movimentos, Sim. Temos várias ações, a gente tem várias questões, muitos, né? E não entrando em detalhes de nenhuma delas, cada um sabe de si, mas nós temos muitas, enfim, tem muita gente revelando CPF, tem muita gente fazendo um monte de coisa, Sim. né? Vocês, carismáticos, acreditam nas manifestações do Espírito e tudo. Então tem muita igreja surgindo. A gente comentou, né, que se toda igreja adotasse uma criança, eu passei por uma avenida, tinha 6 igrejas esses dias, na mesma avenida. Imagina. E cada uma com uma denominação, sabe? Provavelmente uma cabeça diferente, um pastor e tal, de repente uma derivando da outra, enfim, mas a base é que tínhamos muitas. Pra onde tu acha que vai o movimento, então, vamos assim, não igrejas, mas o movimento cristão da atualidade? Cara, eu faço sempre aquela separação, igreja com I maiúsculo, igreja com I minúsculo, porque a igreja de Cristo e a igreja dos homens, isso é legal. Igreja invisível e igreja visível, né, cara? Isso é legal. Eu acho que os movimentos contemporâneos, cara, se eles não tiverem uma base bíblica sólida, eles não vão pra lugar nenhum. Mas a igreja de Cristo é de Cristo, ela vai continuar avançando, ela vai continuar prosperando, e eu acredito muito, cara, em pastores que não são conhecidos e que pregam o evangelho todo domingo e que são usados para levar a luz à nossa sociedade, sabe? Que legal, cara. Então, acho que às vezes a gente fica sabendo de muitas notícias ruins por causa das redes sociais e, sei lá, escândalos, ou seja lá o que for, mas tem muita gente, cara, tem muito pastor de igreja aí de 30, 40, 50 pessoas, cara, que são pessoas seríssimas, que, né, eu não acredito em construir o reino de Deus, né? Eu acredito que a gente faz parte do reino de Deus e tem esse privilégio, agradece a Deus por ter esse privilégio de fazer parte do reino de Deus. E que Deus dê graça para os movimentos amadurecerem, né, cara? Como eu falei, os movimentos, eles são positivos para as igrejas. Sim. Né? Os movimentos de renovação. Ao longo dos séculos, a igreja passou por vários movimentos de reacordar do sono ou de reacordar para coisas bíblicas que estavam paradas, né? Mas eles precisam amadurecer e precisam ter fundamento, precisam ter alicerce. Senão eles acabam desmoronando, né, cara? Caramba, muito bom e educativo, né? Muitas aulas aqui, Isaac. Outra coisa, agora a mesma pergunta relacionada à área que a gente atua, que é o louvor, né? Pra onde tu acha que vai? Quais os rumos? Nós tivemos um movimento na década de 90, depois na década de 2000, agora a gente novamente surge com worship, e parece que algumas igrejas estão mesclando, né? E pra onde tu acha que vai isso? Vocês lá praticam algum estilo específico, assim, de louvor, ou meio misturado? Cara, há muitos anos a gente adotou o que hoje se chama de worship, a gente já toca há algum tempo, assim. A gente, como a nossa herança era luterana, a gente não veio de um movimento que tocasse, assim, black, essas coisas, né? A gente, claro, passou pelo o Asaf, né? Ademar de Campos, a gente passou pelo Aline Barros, David Keelan, uma época nos jovens teve uma pitadinha de adoração profética, né? O Marco adora. Adoração profética, Tudo que é todos aqueles movimentos, né, cara? Mas a gente sempre tocou bastante voltado, assim, pra dar nomes, né? Hillsong, Vineyard, aí bandas, talvez, Delírios, né? Esse pessoal. Depois foi virando aí o pessoal que a gente conhece, né? Que brigam, uns se amam, outros se odeiam por causa de Bethel, e depois foi virando brasileiro, e aí tem esses outros nomes que a gente conhece, cara. Eu acho, cara, eu não tenho problema, primeiro,
ponto, com músicas traduzidas, né? Esse é o problema. Às vezes as pessoas dizem, a gente tem que compor as nossas próprias músicas. Cara, nota 10. Se elas forem boas e tiverem conteúdos, assina em 3 vias no cartório. Combinado. Agora, sempre foi normal na igreja. Sempre foi normal. Pessoas que falam isso e às vezes até menosprezam músicas que são versões, é que não conhecem o mínimo e o básico de história da igreja, né? História da música da igreja, cara. Muitas músicas, inclusive, que a gente acha que são desses caras antigos, já eram versões de outras músicas. E, se a gente for mais para trás, existiam pastores, ou como vocês queiram chamar, salmistas, levitas, não sei como vocês falam na igreja de vocês, que pegavam, às vezes, harmonias e melodias seculares e colocavam letras cristãs em cima. Então, isso para mim nunca foi um dilema, um problemão. Agora, o que eu vejo é muito copia e cola. Isso não é legal, sabe, cara? Acho que falta um pouco de, se a palavra certa é autenticidade, né? Às vezes tudo acaba soando muito parecido, né, cara? Autoralidade, fazer uma coisa voltada, né, pra ali. E aí eu acho que tá muito voltado, né, pensar em rumo. Eu não vejo o rumo é errado, o rumo é vender. Entendi. Acho que o rumo tem que ser servir a igreja, cara. Tanto é que, cara, eu acredito que Deus levantou alguns ministérios conhecidos, não vou dizer nome, mas que foram muito autênticos nos últimos anos e que se tu for ouvir, não faz muito sentido, mas por serem autênticos, acho que Deus levantou eles por eles estarem servindo a igreja. Porque é tudo muito parecido, né, cara? Tanto em letra, composições, né? Todas as guitarras são iguais, todas as caixas de bateria são iguais, e tudo bem, se essa é a tua visão. Agora, se tu tá fazendo isso para vender, cara, né? Aí já não sei se é um bom rumo para se tomar, né? Eu penso muito parecido, Isaac. Fico feliz que eu não sou um doido que pensa sozinho. Ou talvez seja doido como eu. Mas aí são dois, daí já diminui um pouco, né, a anuência, vamos dizer assim, né? Deixando claro aqui, né, que o Isaac falou, pois não sei como vocês chamam lá na igreja de vocês. Se vocês não são judeus da tribo de Levi, não chamem os músicos de levita. Essa é boa. Tá? Por favor. É só uma dica, tá? Mas fica a dica aqui do podcast. Ou coloca os músicos pra limpar o banheiro aí, tu vê se eles são levita mesmo. Porque o levita fazia tudo, né? Isso, e existiam 3 grupos lá entre os um ficava só olhando a nuvem. Então a gente vai começar a entrar nisso daqui e vai longe aqui. Verdade, tinha um que só olhava a nuvem. Vamos se mover, vamos. Então bota um cara na frente da igreja dizendo assim, o pastor chegou, vai. Entendeu? Tipo, alguma coisa assim, né? É uma boa, cara, Isaac, a gente tá encaminhando, cara, infelizmente, esse papo pro fim. Eu queria te agradecer novamente, queria dizer que tu tem sido uma benção, cara, eu te acompanho no Insta, acompanho as transmissões ali, vejo que mesmo quando tu não toca ou não ministra, ou toca um baixo, como eu vi, tu é uma benção de Deus, né, a tua presença lá eu sinto que cativa, tu tem levado assim, né, eu vejo pessoas próximas, tu tem esse pouco contato que eu tive contigo, pra ver que tu é uma pessoa muito agradável. Outra, né, cara, tu escuta, dá pra ver que tu ouve, pensa. Então eu fico muito contente de poder contribuir aqui com o público do podcast com a tua presença. E eu gostaria que agora no final tu deixasse uma mensagem para todas as pessoas. Só que aí é meio um desafiozinho, tá? Essa mensagem assim, eu gostaria que tu dissesse algo pelo qual gostaria de ser lembrado quando tu já não estivesse aqui. Tipo assim, o Isaac morreu, daqui a 200 anos ele morreu, tá? Vamos botar lá assim, daqui a 80, 90 anos, então, pronunciante bíblico, né, 120, ele morreu, tá? O que tu gostaria que as pessoas dissessem de ti 5 anos, 2 anos depois da tua partida, assim? Como que tu gostaria que te lembrassem? Cara, que eu nunca me importei como as pessoas me viam, eu simplesmente servia, entendeu? Essa é uma coisa que eu sempre penso fazer, sabe, cara? Eu quero servir a Deus, né? Não interessa onde, não interessa como, né? Eu quero ser lembrado por ser uma pessoa que serviu os outros. Maravilha. Isso aí é um desafio, né? Enorme, né? Cara, muito obrigado pela tua participação aqui. Queria te agradecer. Valeu. E queria te convidar já pra parte 2 e 3. Não, tô Queria te convidar para servir conosco aqui no podcast. Conto com a tua colaboração também quando o episódio sair pra gente poder impactar mais pessoas aí. Com certeza. Tá bom, obrigado pelo convite, cara. Sucesso aí nesse projeto. Eu que agradeço. Direto aqui então da Sonido Produtora, com o Maicon aqui no comando das câmeras, do áudio, na iluminação, da tela e de tudo lá. Estamos encerrando mais um Pod Sante. Muito obrigado, Isaac. Obrigado, Maicon. Agradeço a você que assistiu até aqui. Curte, comenta, compartilha e até a próxima. Valeu.